Olá, bom dia! Hoje eu venho te fazer um convite para uma conversa importante que tem o poder de salvar vidas. Vamos fazer uma reflexão sobre o feminicídio. Eu sei que o assunto é sério, pesado, mas o debate é urgente e precisa da ação de todos. Porque agora mesmo podemos estar perdendo mais uma mulher para a violência doméstica. Afinal, os números são alarmantes. Por dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. Em Pernambuco, já são 39 casos registrados de janeiro a julho deste ano. Por isso, a partir de agora, vamos acompanhar o especial Nenhuma Mulher a Menos. O intuito dessa série de reportagens é ajudar a transformar essa realidade. Nesta primeira parte, vamos entender quais as características desse crime e conhecer as mudanças promovidas na lei nos últimos anos em um esforço de fazer com que o feminicídio não fique impune. Desde cedo, a gente escuta histórias de amor contadas nos livros. Aquele à primeira vista, depois de uma dança, o amor que leva ao altar, a dividir a mesma casa, ao felizes para sempre. Só que na vida real, esse conto de fadas acaba muitas vezes por esbarrar na violência. Era um relacionamento completamente tranquilo, sabe? Parecia assim, um casal que se dava muito bem, sabe? Não havia problema nenhum. Parecia ser um relacionamento muito normal. Marcílio fala da sobrinha, Patrícia Cristina Araújo dos Santos. Quem via de fora acreditava que o sonho tinha se realizado. Patrícia era advogada, tinha um casamento de 19 anos e 2 filhos. Mas no dia 4 de novembro de 2018, tudo ruiu. A primeira notícia era de um acidente. O carro onde ela e o já ex-marido estavam se chocou contra uma árvore no Recife. De imediato, o tio soube que aquilo não tinha sido uma ação do acaso. Eu já achava que ele era capaz disso. Então, quando eu cheguei no local, aí reforçou mais ainda o que eu achava. O perito, que inclusive no julgamento foi o primeiro perito a prestar esclarecimento, ele disse, o que é que o senhor é dela? Eu falei, eu sou tio. Ele falou, olha, senhor, isso aqui não parece ter sido um acidente. A perícia confirmou que o carro foi lançado propositalmente em direção à árvore. Aos 46 anos, Patrícia morreu na hora. O que parecia acidente foi confirmado um crime. O autor, o ex-marido Guilherme José de Lira Santos, de 47 anos. Em abril de 2023, ele foi levado a júri popular e condenado a 21 anos e 4 meses de prisão por feminicídio. Em nenhum momento eu tive dúvida que ele seria condenado, sabe? E quando saiu o veredito final, que era o que a gente esperava, então foi um alívio, sabe? É como se você tivesse enterrado finalmente a pessoa que morreu. No caso de Patrícia, não é de hoje a tentativa de fazer parecer acidente a morte violenta de uma mulher. Em 1977, os jornais da época estamparam uma notícia que ficou conhecida aqui na praia de Casa Caiada, em Olinda. Uma mulher que aparentemente teria se afogado ao cair no mar, na verdade foi assassinada pelo ex-marido. Jovem bonita, morta na praia. Foi a manchete no dia seguinte. A vítima era Arlene Carvalho Poças, de 19 anos. A matéria destacava. A polícia logo concluiu que se tratava de um crime cometido com requintes de selvageria. O autor foi o ex-marido, Vanderlei Domingo Poças, de 23 anos. 46 anos depois, Eliane lembra que a irmã nunca foi feliz com ele. Ela não queria casar, não. Esse rapaz começou a correr atrás dela. É como uma fixação. Começou a namorar com ele, apresentou a papai. Ela era uma pessoa calada, ela não falava nada que acontecia no cotidiano. Ela sofreu agressão física, psicológica, e ele botava ela para fora de casa, ela tinha que dormir na casa da vizinha, porque não queria ir para casa para dizer o que estava acontecendo. Mesmo depois de separados, um último encontro foi fatal. Quem primeiro soube foi a mãe. Quando ela virou a rua, assim, lá vem a sogra dela, de Arlene. Aí fez, ô Stefânia, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Não é certeza, não.
Aí ela disse, eu já sei, você vai dizer que seu filho matou minha filha, não é isso que você vai dizer? Era isso. A cena do velório de Arlene ficou marcada para sempre na família. E na hora da roupa dela, essa coisa toda, qual é a roupa que vai vestir? Aí minha mãe disse, a roupa que destruiu a vida dela, o vestido de noiva. Houve uma investigação. A perícia apontou que Arlene foi morta de forma violenta. O júri foi marcado, o réu insistiu na inocência, mas foi considerado culpado. Condenado à prisão, ele fugiu e ficou escondido até a prescrição do crime. Depois seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Na época, não existia a palavra feminicídio, que só entrou no nosso vocabulário há 8 anos. Antes dela, havia a palavra femicídio, criada em meados dos anos 1970, que caracterizava qualquer morte de mulher. Dentro dela estava incluída a morte por violência doméstica. Mas esse traço era tão frequente entre as vítimas que o conceito foi ampliado. Passou a se chamar feminicídio, o crime dessa natureza. Mas no Brasil, primeiro veio a Lei Maria da Penha, em 2006, para enquadrar casos de violência doméstica. Em 2012, foi sancionada a Lei contra o Abuso Sexual. Somente em 9 de março de 2015 foi sancionada a Lei do Feminicídio, que alterou o Código Penal brasileiro para qualificar e tipificar a morte violenta de mulheres por sua condição de gênero. Em 2016, os casos de feminicídio passaram a ser sistematizados. E em 2018 foi criada a Lei de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, uma linha do tempo que nos ajuda a enxergar como a discussão ainda é muito recente e o quanto o problema está enraizado na nossa sociedade. Isso tudo faz com que você tenha um aumento, né? Ou pelo menos uma manutenção de crimes que repetem sempre o mesmo roteiro. É a chamada escalada da violência. Nunca começa com a morte. Antes disso, a gente teve outras violências acontecendo, psicológica, física, sexual, moral, patrimonial, e invisibilizadas, ou porque a mulher não registrou o BO, porque ela não quis medida protetiva, romantizando a relação, achando que ele não seria capaz. E quando chega aqui, a sociedade verifica que ela também está instada a evitar isso. Para que caia de vez em desuso, em agosto deste ano, o termo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão unânime da Corte não derruba sozinha a ideia que o termo carrega. Os homens, ainda hoje, eles podem abraçar que esse argumento não existe, legítima defesa de honra, mas existe o relevante valor moral. Então, um homem traído, é muito difícil para o homem tolerar isso. Sim, mas o preço disso, no entender da sociedade, precisa ser o divórcio. Matar, não. Pelo relato de cada familiar, dá para sentir o efeito devastador da morte de uma mulher. As consequências do feminicídio repercutem na vida de quem convivia com cada uma dessas e de outras vítimas, principalmente os pais e os filhos. Os dias passam a ser marcados pela saudade e pela luta por justiça. Sabe aquela sensação de ter uma memória da infância e se dar conta de que, na verdade, essa lembrança está muito mais associada a uma foto do que ao momento em si? Agora imagina que para muitas crianças é esse o registro que elas terão da mãe, para preencher um vazio deixado pela ausência repentina. Ele olhava para as fotos, pegava a cadeira, alisava o rosto dela e dizia assim: minha mãe é linda, né, mãe? Eu disse: é. Você lembra dela? Eu lembro, Nicolas, eu lembro. Você ama ela? Eu disse: amo. Ele: que pena, que eu era muito pequenininho. E era mesmo. O neto de Josimere tinha só 3 anos quando a mãe foi vítima de feminicídio. Ele perdeu a mãe e Josi perdeu a única filha, Emily Nayane da Silva Ribeiro, de 24 anos. Ele
tirou uma flor, arrancou uma flor, entendeu? Então a gente está prosseguindo por Nicolas. Essa dor acompanha Josi desde o dia 22 de fevereiro de 2021. Emily estava no apartamento do ex-marido em Paulista e foi levada por ele desacordada para um hospital. Lá, a morte foi confirmada. O exame tanatoscópico confirmou a causa, esganadura. Dias depois, Lívio Quirino de Oliveira Neto foi preso, acusado de ter cometido o crime. Quando uma mãe é assassinada, geralmente recai sobre a família da vítima o cuidado com os filhos que ficam órfãos. E é sempre um desafio aprender a lidar com as emoções geradas desse trauma e também com as funções no novo arranjo familiar. Ele tem 5 anos, mas sabe o que ele já fala? Papai, os homens têm que respeitar as mulheres, têm que cuidar das mulheres. Criança que perdeu a mãe precisa do acompanhamento psicológico para que possa ter um entendimento melhor sobre o que aconteceu e possa ser acolhido, né? E possa ter um conforto melhor. Josiane conhece bem esse sentimento. Minha vida já mudou. Hoje, meu tempo durante a semana, eu só posso trabalhar final de semana, né? Principalmente por conta das aulas dele, dos cursos que eles fazem, a natação. Então, eu quero dar para eles o melhor, né? Eles são os netos, que hoje têm 5 e 10 anos. Os dois são filhos de Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos. A jovem foi morta a tiros no dia 9 de fevereiro de 2020, no bairro da Madalena, no Recife. Foi o então companheiro Rafael Cordeiro Lopes quem atirou após os dois voltarem de uma prévia carnavalesca. Ele é o pai do caçula de Leandra, que na época só tinha 1 ano e 6 meses e presenciou o crime. Na cabeça de uma mãe e de um pai, a gente imagina ver todo dia acontecer isso. Mas nunca imagina que um dia vai acontecer com você. E você cria um filho com tanto trabalho, tanto sacrifício, certo? Como hoje eu estou passando por isso. Estou criando o Bernardo, estou criando o André, estou passando por tudo isso. A gente sabe o que é o sacrifício que a gente tem para criar uma família, né? Construir uma família. Afinal, como se explica para uma criança o que aconteceu? Até hoje, Carla não sabe como responder essa pergunta. A gente está sofrendo demais. Demais mesmo. A irmã Gisele Kelly Tavares dos Santos, de 37 anos, foi morta em 19 de julho de 2017. O acusado é o homem que morava com ela há 6 meses, o empresário Wilson Campos de Almeida Neto. De acordo com a investigação, Gisele foi morta a tiros dentro do apartamento, no bairro do Rosarinho, no Recife, depois da comemoração do aniversário dela. Após atirar, ele teria fugido. Chegou a ser preso, mas hoje responde ao processo em liberdade. Hoje, meu sobrinho, que é o filho dela, né, ela deixou um filho com 17 anos, precisa de psicólogo. Minha mãe ficou muito doente e a vida dele continua, né? E a nossa? E a justiça? Cadê? É a pergunta que ecoa em cada uma dessas famílias. É que, além do luto, elas têm que enfrentar um longo caminho até terem a certeza de que o crime não ficará impune. Mesmo em casos em que todos os trâmites já foram concluídos, a espera é longa. No caso de Emily, só falta marcar o júri. Logo após o crime, ele foi preso, aproximadamente 1 semana após o crime, ele foi preso. E todo o corpo probatório do inquérito e também a construção das provas em audiência de instrução traz toda a artimanha delitiva do acusado. Ou seja, para a acusação, para a promotoria, não há dúvida de que autor é o ex-marido da vítima. Todo ano essa mesma batalha, todo ano. E nada a justiça não marca essa audiência, não dá retorno, fica enrolando. Para mim é uma enrolação. É porque ele tem dinheiro? Porque se fosse um pobre, ele estava lá, né? Nem no quartel estava, já tinha descido para o presídio. Todos os especialistas que entrevistamos apontaram que o combate ao feminicídio se dá de 2 formas: através do Estado e da educação. Ao Estado cabem a lei, desde a investigação dos casos até a punição exemplar.
a promoção de ações preventivas, o apoio às vítimas. Para a educação, toda a sociedade é convocada a ser agente de mudança. Na sua casa, no bairro, no trabalho, na escola. Só assim teremos mais vidas salvas. Por segurança, esta mulher não será identificada. Falar sobre o que viveu ainda é difícil. Eu estou tentando reestruturar minha vida, porque eu tive muito prejuízo material e muito prejuízo emocional. Prejuízo material eu estou me reerguendo aos poucos, prejuízo emocional eu estou fazendo acompanhamento aqui na referência para poder entender. Aos 43 anos, a universitária de enfermagem se considera uma sobrevivente. Conseguiu quebrar o silêncio meses atrás e pediu ajuda ao ver que a sua vida estava ameaçada. Eu tive a minha vida em risco, que foi no ano passado, em setembro, quando ele efetivamente consumou a ameaça e só não me matou pela presença do meu filho, que o impediu fisicamente. Para esta assessora, de 58 anos, que também não será identificada, foi uma decisão difícil terminar o casamento de 37 anos, marcado pela violência. Eu percebi algo errado desde o namoro. Os abusos foram se agravando. A princípio eram psicológicos, que também são bem abusivos, né? Quando isso acontece. 37 anos de casados e aí você se sente inferior ao que a expectativa do outro, entende? Você sempre está buscando agradar para tentar salvar a relação. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, de janeiro a junho de 2023, mais de 29 mil mulheres denunciaram casos de violência doméstica em Pernambuco. Conhecer esses dados é importante porque combater esse tipo de violência e o feminicídio é uma tarefa do Estado. Aqui em Pernambuco está em vigor o Protocolo de Feminicídio, editado em agosto de 2020. O texto aponta que o trabalho envolve várias frentes, como a Justiça e todo o seu aparato, além de 4 secretarias estaduais: a da Mulher, de Saúde, de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de Defesa Social. Um caminho para pedir ajuda pode ser a Delegacia da Mulher. Em todo o estado, existem 15 especializadas. Em qualquer delegacia que essa mulher for atendida, ela vai ter vai passar por todo um procedimento, que é um atendimento padrão. Ou seja, ela vai registrar o boletim de ocorrência dela, ela vai ser ouvida em cartório, ela vai poder solicitar as medidas protetivas de urgência já naquele momento. Pode ser encaminhada ao IML, pode requerer o abrigamento se houver essa necessidade, pode ser feita a retirada de pertences dela. A mulher também não é obrigada a voltar para casa sozinha para tirar os pertences dela, a polícia acompanha ela, isso é previsto em lei. Então, há todo esse aparato para a mulher. Dados da Polícia Civil de Pernambuco apontam que nos 5 primeiros meses de 2023, a taxa de resolução de feminicídios foi de 96%. Ou seja, 96% dos casos que chegaram à Polícia Civil foram concluídos e remetidos à Justiça com a autoria do crime. Ainda dentro da prevenção, a rede de apoio inclui casas de acolhimento e centros de referência, como Clarice Lispector no Recife. Em 20 anos, mais de 11 mil mulheres foram acolhidas. Tiveram tempo e espaço para curar feridas e falar sobre o que viveram. Hoje, em Santo Amaro, a unidade funciona 24 horas e oferece assistência jurídica, social e psicológica para mulheres vítimas de violência. Quando ela chega aqui, ela é recebida pela uma equipe, tem a equipe da educadora social junto com a recepção. A recepção pega os dados dessa mulher, né, e a educadora social faz essa acolhida. Né, vê se ela está acompanhada com alguma família, né, às vezes vem com a mãe, às vezes vem com uma amiga, às vezes vem com a irmã. E aí faz essa acolhida e a gente vê qual a necessidade da mulher. As mulheres que deram depoimento no começo da reportagem encontraram esse apoio no CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Márcia Dangremon, em Olinda. Criado em 2005, o serviço fortalece as mulheres que querem ter uma nova vida após quebrar o ciclo de violência. Justamente o serviço ele faz também esse papel de fortalecimento dessa mulher, porque muitas vezes a mulher ela não tem coragem, ela às vezes se sente sozinha para ir na delegacia e justamente o centro faz esse papel. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde
e atende cerca de 60 mulheres por mês. São vidas salvas diariamente. Só que, mesmo com toda essa rede, o Estado não consegue evitar sozinho novos casos de feminicídio. Os especialistas apontam outra importante forma de combater o feminicídio: a educação. Aqui no Recife, por exemplo, o tema é debatido assim, dentro da sala de aula. Tem muitas mulheres hoje em dia que, misericórdia, não tentam querer se separar, mas não conseguem pelo fato de o marido ser agressor, ser alcoólatra e ser outras coisas também. Devemos respeitar as mulheres como ela for. A peça foi apresentada com fantoches, mostrando situações de violência. Camila lembrou como era a introdução. Maria da Penha é uma mulher farmacêutica e seu marido professor. Ela sofria agressão constantemente todos os dias, mas teve um certo dia que seu companheiro passou dos limites e lhe deu um tiro nas costas que ela ficou paraplégica. Valeu a pena, entendeu? E ele, pela idade dele, né, já aprendeu de pequenininho o que é essa violência, né, que viam em casa, mas não despertavam. E começou a despertar agora. É tanto que eles falaram aqui na sala, um relator, né, que isso, a mãe dele passou por isso, né, que o que é que eu faço? Eu posso denunciar meu pai? Eu fiz, não, você tem que procurar um adulto, né, você não pode, porque você é criança. O programa existe desde 2015, criado pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Educação, já visitou mais de 200 unidades de ensino e já alcançou mais de 15 mil alunos de 8 a 17 anos. Nós temos na própria Lei Maria da Penha um direcionamento que fala que é importante que tenha nas escolas o enfrentamento à violência contra a mulher. A LDB ela foi alterada em 2021 para que visse a importância de trazer para dentro da escola esse debate, que é difícil realmente, são temas densos. Enfrentar a violência contra a mulher, falar sobre o racismo, falar sobre o feminicídio. Muitas pessoas podem nos perguntar, mas com crianças? Com crianças. É a partir da infância que a gente faz a transformação da sociedade. Para reforçar essa rede que ajuda a salvar vidas, vamos deixar aqui alguns contatos que são importantes. Se você souber de algum caso em flagrante, pode acionar a Polícia Militar pelo 190. Se precisar de orientação, a Central de Atendimento à Mulher acolhe vítimas de violência doméstica pelo número 180. A participação de todos é essencial no combate ao feminicídio. Muito obrigada por aceitar o convite a essa reflexão por Nenhuma Mulher a Menos. O nosso especial fica por aqui. Bom domingo!